Estamos de volta com o Clube da Bola para falar também da rodada de hoje, né? Hoje tem Ercílio Luz e Criciúma, então eu vou para o sul do estado, porque Renato Sebensati observa e acompanha essas duas equipes. Criciúma encerrou a primeira fase na liderança, com vitória sobre a Chapecoense. E como é que entra o Tigre para esse mata-mata, esse pequeno mata-mata aí? Segundo o Fábio Machado escreveu em suas redes sociais, no portal ND+, um novo campeonato está começando. É verdade, é um novo campeonato, né? Agora são campeonatos de 180 minutos. E o Criciúma, como conseguiu fazer uma gordura na fase de classificação, se deu ao luxo de, no jogo contra a Chapecoense, por exemplo, colocar um time com 5 garotos da base. Então poupou jogadores que tinham 2 cartões amarelos, né? O Rodrigo, zagueiro, o Marquinhos Gabriel, meia, jogadores fundamentais, o Barreto, que tomou um pisão no pé, também ficou fora. Enfim, foi o Criciúma com um time misto para ganhar da Chapecoense e me decepcionou. A Chapecoense, mesmo com o Criciúma com um time misto, em momento algum colocou dificuldade para o Criciúma vencer o jogo. Esse gol aí, acho que mostra muito bem isso. Gol do zagueiro venezuelano Wilker Angel, livre total de marcação. O Wilker Angel, que ontem foi convocado por sua seleção, vai desfalcar o Criciúma. Se o Criciúma avançar a semifinal do campeonato, ele vai estar servindo a seleção venezuelana na data FIFA. Mas é um Criciúma diferente desse jogo aí, com força máxima, com a volta do Igor Meritão, que estava no departamento médico, né, com o Rodrigo, que eu já frisei, com o Jonathan, lateral direito, que fica à disposição, ele que cumpria a suspensão automática, né, o Éder está 100% fisicamente. Então, o Tencate com muitas alternativas de jogo, a volta do Marquinhos Gabriel, é um Criciúma muito forte. Eu diria que nestes 4 jogos, a maior disparidade técnica que nós temos e de tabela, mas técnica também, é esse confronto. Para mim, o Criciúma é muito favorito, mas é aquela história, né? É um duelo local. O Ercílio, o ano passado, fez semifinal com o Criciúma e foi eliminado no saldo de gols. Toda esta confusão durante a semana, a gente sabe que os treinadores às vezes utilizam isso para motivar seus jogadores. E tudo vai do primeiro jogo hoje, né? O Criciúma voltar com resultado positivo, depois decide em casa ao lado do torcedor. Se o Ercílio, que não conseguiu jogar ainda um grande futebol, mas individualmente tem aí Lazzaroni, o Cleiton, que hoje está no banco, tem o artilheiro da competição, o Ingro, que é um jogador que pela primeira vez está jogando aqui no Campeonato Catarinense. Então, acredito num duelo equilibrado, mas com todo respeito ao Ercílio, tecnicamente falando, eu acho que não só em relação ao Ercílio, mas em relação aos times que disputam o Campeonato Catarinense, o Criciúma é superior ao Ercílio, mais porque o Ercílio ainda não se encontrou. Pode ser que o Alexandre Lopes consiga um encaixe nesses 2 jogos, que até agora o Ercílio não mostrou. Mas para mim o Criciúma entra em campo como muito favorito. Legal. Badá, não que eu valorize, mas eu leio comentários, né, nas redes sociais, na internet, procuro ler o comentário da galera para entender a opinião do torcedor, para perceber a opinião do torcedor. E muitas palavras, né, muitas expressões, vexame, vergonha, tão de brincadeira, em relação à Chape, estou falando, né? Mas eu colocaria a palavra, foi frustrante essa participação da Chape em 2024 no estadual. Mas foi uma decepção, foi frustrante, poderia até ser pior. O Renato disse que se decepcionou com a Chapecoense nesse jogo contra o Criciúma. Eu me decepcionei em todos os jogos, nos 11. Não teve um jogo bom da Chapecoense no Campeonato Catarinense. Ganhou 3 partidas, ganhou do Nação lá em Joinville, ganhou do Inter de Lages aqui, ganhou na estreia do Ercílio Luz. As 3 venceu, mas não convenceu. E afora isso, o time jogou muito pouco futebol, produziu muito pouco. Chegou na última rodada com possibilidade de rebaixamento, inclusive. Só não foi rebaixado porque o Inter de Lages também perdeu para o Figueirense pelo placar de 3-1. E não perdeu a classificação aí. Aí era quase de certeza que a Chapecoense iria perder para o Criciúma. Todo mundo esperava a derrota da Chapecoense. A gente ficou mais preocupado com o jogo do Inter de Lages com o Figueirense do que com esse aí, porque esse aí era uma convicção de todo mundo que a Chapecoense ia perder. A Chapecoense perdeu a classificação em casa para o Figueirense. Aqui é que era um jogo decisivo, que a gente ficou a semana inteira falando, ordem. Faz o dever de casa contra o Figueirense, ganha do Figueirense, classifica, garante permanência na primeira divisão, mas não, veio aqui e perdeu para o Figueirense e aí foi para Criciúma
dependendo mais da derrota do Inter de Lages do que o empate. A Chapecoense já permanecia na primeira divisão. Acabou perdendo por 2-0. E olha que o Criciúma não precisou fazer força para ganhar. Então, decepcionante, frustrante a participação da Chapecoense nesse campeonato catarinense. Terminou na 9ª colocação, mas foi um vexame. Foi um vexame pelo investimento que tem, não ter classificado entre os 8. Olha, o torcedor de Chapecoense ficou e está ainda muito chateado com esta eliminação prematura do campeonato catarinense. Legal, deixa eu ir lá para Joinville conversar com outra titular aqui do programa, Drica Evarini. Daqui a pouco tem jogo na Arena, hein? Joinville e Avaí. Fala tudo pra gente, Drica. Boa tarde. Boa tarde, Mancha. Boa tarde aos colegas e a quem nos assiste no Clube da Bola. E daqui a pouquinho tem Arena Joinville, com uma expectativa de um grande público para o clássico entre Jack e Avaí pelo primeiro jogo das quartas de final desse campeonato catarinense. O Jack, que avançou na 7ª colocação, ali no último jogo conseguiu subir para 7º, o que o coloca em boas condições, inclusive, de conquistar essa vaga na Série D. Rolou toda uma movimentação em Joinville para essa partida de logo mais às 4h30 da tarde. É aniversário da cidade, tá todo mundo querendo abraçar o Jack para levar o time para essa Série D e por isso teremos recorde de público na Arena. Lembrando que no jogo contra o Criciúma foram mais de 8.600 pessoas dentro da Arena Joinville, público esse que não acontecia desde 2016. Mas para o jogo de logo mais, só de ingressos antecipados foram quase 9.000 ingressos. Então a tendência é de ter aí entre 12 e 13 mil pessoas na Arena logo mais para esse jogo. Lembrando que o segundo jogo acontece na semana que vem na Ressacada e o Jack chega para esse confronto contra o Avaí quase com força máxima. O lateral Diego Renan, que saiu naquele jogo contra o Criciúma, inclusive não conseguiu se recuperar a tempo para a partida, mas tirando ele, o Joinville vem aí com a equipe praticamente completa. Varley, Cachoeira, Vitor Leque, Yuri Mamute, o Bruno Silva, que teve aí problemas com cartões durante o campeonato catarinense, estará em campo também, o capitão tricolor. Então, grandes expectativas. E o Fabinho já falou durante todo o campeonato catarinense e, inclusive, na coletiva pós-jogo contra o Nação, que com organização, foco e fazendo o time jogar para frente, como jogou nas últimas rodadas da fase classificatória, é sim possível vencer o Avaí na Arena Joinville e depois levar essa decisão lá para a Ressacada. Lembrando também que no jogo da primeira fase, o Avaí chegou a abrir 2-0, o Joinville foi buscar o empate já nos acréscimos, então teremos arena lotada, teremos torcida empurrando o time e o time focado em tentar essa primeira vitória, até porque a situação do Jack aí para conseguir essa vaga na Série D é a seguinte: se o Hercílio Luz não passar pelo Criciúma, Joinville não precisa nem passar pelo Avaí, que garante a vaga na Série D, mas é claro que o tricolor quer fazer a sua parte, quer garantir o seu resultado. E daqui a pouquinho a gente vai ter bola rolando na Arena Joinville. Na semana que vem a gente volta para falar desse resultado, para projetar também o grande confronto decisivo na Ressacada. E eu encontro o pessoal de Joinville lá na Arena daqui a pouquinho. Mancha, volto com você aí no estúdio. Valeu, Drica, pelas palavras. Fábio Machado, como é que chega o Avaí e o Leão da Ilha para esse confronto? Tem algum tipo de favoritismo nesse encontro Jack-Leão? Eu acho que se pegar os dois confrontos, primeiro lá e depois no estado da Ressacada, o Avaí leva uma vantagem. Até porque o Avaí vai voltar para a Ressacada, aquele gramado novo, né? Vai ter o apoio da torcida. Então, acho assim, é preciso respeitar, é um confronto de duas equipes de tradição. O Avaí mostrou no jogo do turno lá, fez 2-0 ao natural, 2-0, poderia ter feito 3-0, ter ganho o jogo. Bobeou, né? Aquelas bobeadas da defesa da primeira fase, 2-2. Então teve, na época, né? Foi um empate com sabor de vitória para o time do Joinville. O Avaí hoje tem que estar muito antenado, tem que estar muito ligado. Como eu falei no meu primeiro comentário, chegou a hora da verdade para o Avaí. Porque a hora da verdade, eu vou repetir, em todas as entrevistas do Eduardo Barroca, do treinador havaiano, principalmente nas derrotas do Avaí, ele falou: não, calma, eu estou dando confiança para o meu grupo, para nos jogos decisivos o time mostrar o seu melhor futebol. Bom, a hora chegou, é agora, daqui a pouco, 4h30, lá no norte do estado. Então espera-se que um Avaí mais aguerrido, mais forte, mais consciente do trabalho. O Avaí não vai ter o Judson, volante. É uma perda? É. Por que é uma perda? Porque o Judson jogou nos últimos 2 jogos, ele ao lado do Pedro Castro, 2 conhecidos torcedores do Avaí, o Avaí não tomou gol. Mas hoje vai voltar o William Maranhão, o Gava, né, vai ficar ali junto, e o ataque com o Poveda, né, um ataque muito rápido ali com o Poveda, com o Pedrinho, né, então quer dizer, o Avaí vai tentar surpreender, vai quebrar. O Avaí tem que repetir o primeiro tempo, ou quando fez 2-0 na fase, mas não pode repetir a desatenção. O Avaí vai enfrentar um ambiente
lotado, né? Porque hoje é aniversário da cidade de Joinville, então teve festa lá na cidade de manhã, todos os ingressos foram vendidos, então parabéns à diretoria do Joinville, é um jogão. O Avaí não pode fazer um jogo de tragédia, sair de lá perdendo 2-0, porque daí vai ser muito difícil recuperar na ressacada. Se o Avaí vencer, conquistar o empate, aí o Avaí sim traz uma boa vantagem para o jogo da volta. Legal, Fábio. Ó, boa tarde, abraços a todos. Diz pro Badá colocar pilha no controle remoto e assistir os jogos no sofá. Faz uma partida Chapecoense Concórdia para ver quem é o campeão do Oeste. Tô pegando teu pé, Badá. Boa tarde, Mancha. Avisa o nosso estimado Badá que o campeonato ficou sem graça apenas para ele. Eu também achei, para mim também achei meio sem graça. Para nós havaianos, o campeonato está apenas começando, é a mensagem do Luiz. Boa tarde, Mancha. Pergunta para o Emerson. Por que Blumenau, com Metropolitano e Beck, não tomam como exemplo o Barra e fazem uma parceria com o futebol alemão, sendo uma cidade com características alemãs? É a ideia do Hélio. Emerson Luiz primeiro. Não seria uma má ideia. Aposto até que já deve ter sido tentado alguma coisa. Excepcional, teria tudo a ver, mas eu acho que até hoje ninguém conseguiu. Já fizemos parcerias aqui, o Metropolitano no caso, com o ex-jogador André Santos, parcerias com o Luiz da L Esportes e mais a Mais Esportes, as duas empresas de Curitiba, o Luiz Alberto, já esteve dentro do Avaí, já esteve dentro do Figueirense, o Fábio vai lembrar bem, você também, Mancha, não virou, os 2 últimos anos foram com o Luiz Alberto, 2 anos aqui também com o André Santos, mas só patinando, sobe, desce, tá aí na segunda divisão, o Metropolitano junto com o Blumenau, que fez parceria também com gente lá de Joinville, para você ter uma ideia. O Caio Roberto trabalhava na base do Joinville e hoje ele é o presidente do Blumenau, para você ter uma ideia. Enfim, é um negócio muito sério que acontece aqui na cidade e segunda-feira, só para fechar, logo aí no início eu falei, realmente muito difícil a volta dos jogos aqui no SESI, mas talvez está dependendo ainda do governador, porque o SESI, ele quer vender a estrutura aqui, ele não quer mais alugar. E o SESI foi muito parceiro do futebol do Blumenau por muito tempo, desde a década de 80, sempre. Parceiro do Beck, parceiro do Metropolitano, só que uma hora cansa, tomou calote, cansou de sofrer muitas críticas e agora quer vender toda aquela estrutura. É para ser municipalizado o SESI, mas depende da compra da caneta do governador. Mas seria ótimo, já pensou uma parceria nesse sentido com o clube alemão? Olha o Salto do Barro, olha o CT, olha que estrutura. Por enquanto a gente está nessa situação aqui realmente muito triste. Legal. Badá, você foi citado por nossa audiência. Cara, eu tô na paz, eu me incomodei bastante, eu passei raiva aí, 11 jogos sofrendo, me irritando, eu quero paz, eu quero sossego, só que os caras me provocam. Eu acho que Chapecoense e Concórdia deveriam fazer um jogo amistoso, mas daí tem que valer título. Aí a federação tem que homologar o título estadual como era o tempo do Avaí e do Figueirense, que era o campeonato citadino ali, que era o clássico da capital e quem ganhasse ficava campeão. Por isso que eles têm uma penca de título ali. Se valer título estadual como era Avaí e Figueirense, aí eu acho que Concórdia e Chapecoense devem sim fazer um jogo amistoso, valendo o troféu e o campeão ser homologado pela federação, como era antigamente com Avaí e Figueirense. Um grande abraço para os nossos queridos telespectadores. Em 1977, jogou um jogador e fez lá e foi homologado. Tá certo, Badá. Vamos voltar ao passado. 48991914706 é o nosso número de WhatsApp. Manda uma mensagem pra gente. Você curte boxe? No próximo bloco, o professor Marcos Luz, treinador do Guilherme Grilo, desafiante do Popó, vai estar ao vivo com a gente aqui. Manda uma pergunta aí pra ele também. Olha só, o Camilo foi apresentado essa semana. Não sei se já tá no ponto ali, a sonorinha do Camilo. O Camilo Cabeleira passou já pelo futebol catarinense, teve uma passagem muito rápida pelo Avaí, foi destaque quando defendeu a Chapecoense e agora tá no Figueiro. Cabeleira chegou. Fala aí, Camilo. Foi uma conversa rápida, né? Um domingo à noite, pela segunda à tarde já estava meio que resolvido. Pelo projeto, pela seriedade, como falou o Marcos Aurélio em relação ao projeto do clube. Coisas pessoais também minhas, para tomar essa atitude em relação a sair do Remo para poder estar no Figueirense. E eu estou muito feliz. Eu amo jogar. Isso aqui é uma grande camisa, tem uma grande torcida, o maior do estado, então estou muito feliz de estar aqui.
Momento eu não sei, né? Mas eu não tenho a mesma intensidade de um menino, mas a gente com inteligência, né? Com posicionamento dentro do campo e aproveitar esses jovens que possam me agregar muito no meu jogo. Então eu vejo muito com bons olhos que eu possa tá ajudando dentro do campo e assim também, da mesma forma, os meus companheiros me ajudando. Sim, venho com esse intuito, né, pela minha experiência, pela bagagem, poder ajudar, poder contribuir para que possa ter crescimento em relação aos jogadores de jovem, né, e eu tenho uma experiência, a única Série C que eu tenho, terminei como artilheiro da minha equipe e campeão, então é isso que eu venho me propondo para que eu possa realmente ajudar o Figueirense a alcançar isso e que ele possa no próximo ano estar na Série B. Legal, tá aí. Fábio Machado, fala um pouquinho pra gente aí dessa chegada do Camilo. Tem muito pra ajudar ainda o Figueirense ou não? É claro, com 38 anos comemorados hoje, é isso, né? O cara não vai esperar que ele jogue 180 minutos, não vai dar, né? Não vai conseguir jogar 180, mas às vezes para um segundo tempo ou para um jogo, de repente, na estratégia do Bursi, ele começar jogando e fala também como é que o Figueira chega pro jogo, que é só amanhã contra o Barra no Gigantão. Sobre o Camilo, eu acho que foi uma boa contratação do Figueirense, é um jogador que pode ajudar, jogador que já passou no Avaí, você falou, passou na Chapecoense, acho que em 3 temporadas. Claro que não é mais aquele garoto, hoje completa 38 anos, mas para uma Série C, e ainda mais com a aposentadoria do Wilson, ele pode ajudar porque o elenco do Figueirense é um elenco muito jovem. E aí, essa característica que tem o Camilo fez falta no ano passado, justamente naquela campanha do Figueirense. Aliás, nos últimos 3 anos, o Figueirense não teve um jogador com a característica do Camilo. O que ele pode fazer? O que ele pode ajudar? É o atleta que pisa na bola quando o jogo está muito acelerado, é o atleta que pode acelerar o jogo, é o atleta que pode instruir os jovens a ter mais calma, ter mais paciência, então ele tem bastante experiência. Mas tu fosse muito feliz, Mancha, porque eu escrevi isso hoje na minha coluna. Não espere que ele vai ser o Pelé do estádio Orlando Scarpelli, não espere que ele vai jogar todos os jogos, mesmo que a Série C, né, seja um jogo por uma vez por semana, não vai. Ele vai ser importante e interessante em alguns momentos, em algumas situações e algumas variáveis da partida. Bom, sobre o Figueirense, Mancha, eu acho que o Figueirense fez uma campanha surpreendente, já falei isso na semana passada. Ah, mas por que surpreendente? Não conhece o Figueirense? Não, não é nada disso. Não estou falando da tradição do Figueirense, não estou falando de um time que disputou 7 anos Série A, foi vice-campeão da Copa do Brasil. Eu estou falando pelo momento atual. Foi um elenco todo refeito, um treinador desconhecido, um João Bursi, então havia uma incógnita. E aí, o que vai ser o Figueirense no Campeonato Catarinense? Ninguém sabia. E aí o Figueirense terminou na 4ª posição, com o direito de defender o jogo em casa. Eu repito, Figueirense é o favorito, sim, diante do Barra, pelo peso da camisa. Semana passada eu conversei com o Benê Sobrinho, que é o presidente do Barra. Ele reconheceu isso, que o Figueirense é o favorito, mas é aquela história, é futebol. Vai chegar um momento em que essa estrutura do Barra vai querer surpreender. Então, para que não seja nesse ano, o Figueirense tem que encarar esse jogo como decisão, respeito máximo. Aí sim, busca um bom resultado, aí na semana que vem vai decidir em casa, no Scarpelli, provavelmente lotado, e a galera dando força aí para o Figueirense chegar numa semifinal. Legal, Fábio Machado. Fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo e a gente volta para falar de boxe. Do Dunk Fight Show tem convidado especial ao vivo aqui no estúdio em Florianópolis. É rapidinho, não sai daí.